E chegou aquela hora, minha gente, que eu tenho certeza que vocês adoram tanto quanto eu, para alegrar o nosso início de semana e trazer muita informação com ele, Carlos Campelo. Que maravilha! Eu sempre sinto saudade de você a semana inteira, Campelo. Pois é, eu passei a semana passada ausente, né? Isso, até reprisamos o programa. Isso. Um conteúdo sempre o conteúdo, fantástico. Né? A gente sempre deixa conteúdo aqui que é bom ver e rever sempre. A gente até fala, vai no YouTube para assistir novamente, né? Campelo, você falou algo importante que, inclusive, a gente precisa compartilhar com as pessoas que nos acompanham, que estão aí em busca, né, de informação, que hoje informação, conhecimento é a moeda do mundo. Mas para você fixar esse conhecimento, você realmente inserir e te transformar, você tem que ver várias vezes, não é apenas uma vez. Você viu, interessou sobre o assunto, vai lá, dá uma olhadinha novamente que você vai conseguindo absorver cada vez mais essa informação, esse conteúdo. Isso é verdade. Isso aí, na vida da gente aprende. Perfeito. Isso, né? E muitas vezes, assim, até o ato de ensinar também faz a gente aprender mais ainda sobre determinado assunto. É verdade. Concordo com você. Uma vez, relembrando a nossa trajetória, você me trouxe uma pauta com essa informação de você falar para você mesmo no espelho. Lembra disso? Lembro. Eu uso. Eu uso e funciona. E eu uso até hoje. Eu uso até hoje comigo mesmo, principalmente nessa questão de cantar. Olha só aí como é que está. Então, eu quero falar duas coisas aqui antes de a gente começar do programa. Uma, eu quero aqui deixar os meus parabéns para uma pessoa que fez aniversário ontem, que é a Rebeca. Ai, nossa, que surpresa! Parabéns, Rebequita! Você sabe o quanto é importante na nossa vida e faz diferença, não só na nossa, como na de muita gente, né, Campelo? Muita gente. Ela é uma pessoa alegre, uma pessoa de luz, uma pessoa do bem, que tiver grata satisfação de conhecer por meio de você, Olga. Sim. Então, parabéns, Rebeca, né? Nesse mês aqui tá cheia de aniversários, né? É verdade, o meu tá chegando também. Já vou compartilhar com os nossos telespectadores. Dia 27 de novembro eu quero parabéns, viu, minha gente? Campelo. E na próxima quinta-feira eu vou me apresentar no meu segundo show para estar aqui próxima quinta-feira, dia 17 de novembro, às 20 horas, no Teatro Zumira Carnavalos. Eu e mais alguns colegas que estamos estudando, muitos profissionais, eu ainda engatinhando nessa área, mas como vocês sabem, eu me desafio sempre, então estarei lá no palco cantando novamente. E aqui no seu programa eu vou dar um spoiler, a música que eu vou cantar é do Zé Ramalho. Adoro o Zé Ramalho, viu? Vai arrasar. Mas nós vamos estar lá participando, trazendo, né, para todo mundo que nos acompanha e te acompanha também, mostrando como é que foi toda a sua desenvoltura e o seu desenvolvimento, né, na questão do cantar. É assim que fala, Campelo? Você está desenvolvendo esse novo talento. Novas habilidades. Habilidade, era a palavra que eu estava procurando. É uma nova habilidade, né? Exatamente. Mantendo sempre a cabeça em funcionamento, criando algo novo. Até o médico falou assim, olha, dificilmente você vai ter algum problema voltado com a sua atividade cerebral, porque você sempre está procurando alguma coisa nova. Além de cantar, eu voltei a também estudar inglês, então manter a cabeça ativa é nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade. E saúde também. Saúde, né? Evitar Alzheimer, né? Exatamente. Os números estão alarmantes. E muitos. Já trouxe vários conteúdos aqui para falar. Pela brincadeira, mas realmente um caso sério isso. Assim, eu falo a expressão dó, né? Mas assim, para a pessoa que está passando por isso, e não só a pessoa, toda a família, né? É um conjunto social que envolve nisso, que passa por um processo de aprendizado, muitas vezes sofrido, e a gente pode aqui, nós, enquanto temos condições, vamos buscar cuidar da nossa saúde mental. Maravilha! E hoje, qual é a pauta desse nosso bate-papo, sempre muito cheio de descontração, que faz as pessoas conectarem com a gente e trazer esse entendimento de forma leve, né, Campelo? As pessoas realmente conseguem se conectar.
Exato, é o que a gente procura aqui, até eu peço para a Elga muitas vezes, se eu estiver usando uma palavra muito técnica, ou que seja muito do meu Você dia a dia. Demais, conseguiu estabelecer uma linguagem que se aproxima muito, é uma linguagem simples, fácil, para todos entenderem, Campelo. Essa é a nossa intenção. Eu tive uma professora de língua portuguesa que ela falava assim, é certo eu falar nós vai? Isso está correto no idioma português? A gente respondia não. Ela falou não. Depende de onde você está, em qual local você está, que tipo de idioma que você está usando. Então, você que tem que se adaptar. Se você chegar lá nesse grupo de pessoas e começar a falar um português muito cheio de robustez ou coisa parecida, eles vão falar que você que não sabe falar português. É verdade. Né? Então, a gente tem que se adequar ao meio e não esperar que muitas vezes o meio eu queira ser diferente. O meio que nos molda, né? Não é verdade? Exato. A gente tem que também ter o equilíbrio. Adoro, Campelo, sempre nos ensinando. E o nosso bate-papo de Nós hoje... vamos falar, Elga, de uma coisa assim que é fundamental, é importante, todo mundo sabe, mas eu falo que assim, é um processo do dia a dia, é um processo evolutivo, que é a educação e a coerção. Né? O que significa isso? Vamos dizer o seguinte, até vou fazer assim, um bate-papo bem legal sobre isso. Por exemplo, se nós homens fôssemos educados a respeitar as mulheres, precisaria de uma lei Maria da Penha? Não, na realidade, quando você faz esse questionamento, a gente acredita que não. Seria algo que a pessoa já cresce com esse tipo de conhecimento, sabendo, respeitando, já está dentro de você. Sendo natural. Sendo natural. Sendo natural. E, pois é, como a gente conversou aqui agora há pouco, parece ser uma coisa assim, simples, parece ser uma coisa natural, mas não é. E por qual motivo que isso não é? Engraçado. Por qual motivo isso. Que acontece isso? E a gente sabe. E a gente mesmo pratica, e a gente mesmo faz. Eu estou falando a gente até porque eu estou me incluindo nessa estrutura. Então, o que a gente traz na vida da gente, nessa balança, desse equilíbrio, para que a gente consiga viver em sociedade, a educação seria a base para boa convivência, para boa harmonia, para que a gente possa evoluir como pessoa, como pai, como irmão, valores, como cidadão. Né, exato, construindo valores. E porém, por outro lado, para não desgarrar muito, vamos dizer, da linha que é a tendência que a gente acha que é de boa conduta, eu falo que a gente acha porque está arraigado também a minha cultura, porque existem outras culturas também, que a gente pode falar daqui a pouco, que vão de encontro a minha e estão certas também. Quem sou eu para questionar? Né? Existe o Estado, um poder, existe alguém ou alguma instituição de uma maneira assim que para gerenciar, para controlar, para que as coisas fluem naturalmente, ela tem que criar uma lei, ela tem que ser coercitiva, ela tem que mandar fazer aquilo. Se não fizer aquilo, você está agindo contra, você vai ser penalizado. Né? E a gente aprende isso, eu estou falando de maneira geral, de uma forma adulta, mas a gente aprende desde criança. Né? Desde criança vem os pais tentando educar a gente por um caminho, e se a gente não cumpre, ou se a gente faz arte ou coisa parecida, vem uma coerção ali. Não, coerção não necessariamente é uma agressão, mas fala assim, olha, você vai ficar sem celular hoje, a pior. Exato, sem celular, sem um videogame, sem sair para jogar futebol, sem sair para fazer alguma coisa que você gosta. Né? Que a gente fala até isso aí como uma punição positiva dentro da psicologia, né? Sim, os psicólogos vão me entender direitinho, dar uma nó na cabeça. Na realidade é para ser, na verdade. Exato. É para trazer uma transformação para a pessoa entender que aquele tipo de conduta não está certo. Que existe um limite. E precisa impor limites. Exatamente. É necessário. Exato. E a vida da gente vai crescendo disso, vai crescendo dessa forma. A gente vai para a escola. Na escola também tem essa questão da educação e a coerção, de vários sentidos, mas tem um sentido assim que é tão natural que a gente vivencia. Se você não estudar, você não vai tirar nota para passar.
Isso, vai tirar nota vermelha. E vai tirar nota vermelha. Abaixo da média. E vai reprovar. Sim. E vai reprovar. Então tem assim o medo da reprovação, o medo de não conquistar o teu sonho desejado, ele sempre vai estar contrabalançando a questão da educação. E a educação aí tem os seus sinônimos: educação, disciplina, compromisso, comprometimento, né, ser uma boa pessoa. Então tudo são sinônimos. Da mesma forma, coerção, vem punição, rejeição e vem várias outras coisas que vão estar na mesma balança contrapondo. Então como eu falo, balança é porque nós temos essa balança dentro de nós. Não falar assim, que nós somos seres de luz, eu posso até falar pensando assim, que nós somos filhos de Deus, né? Sim. Mas dentro dessa luz que interior aqui, nós também temos sombras e muitas sombras que a gente tem que trabalhar. Com certeza, e a gente tenta exercitar isso diariamente, né, Campelo? Eu acredito que a gente tem que ter essa responsabilidade, você entender que a cada dia é uma oportunidade. Esse bate-papo só está começando, eu já interessei demais, já estou aqui, pensando muito sobre isso e eu acredito que as pessoas que estão em casa vão aproveitar também. Porém, vamos dar uma paradinha. E já voltamos. Eles já até sabem, né, gente? É bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta hoje, batendo aquele papo gostoso com ele, Carlos Campelo, sempre acrescentando na nossa vida e hoje com esse tema fantástico que eu tenho certeza que vai orientar muita gente, Campelo. Exatamente, e ainda assim refletir também sobre o seu comportamento que está tendo agora na vida, independente de qual seja o momento. A gente tem que ter essa atenção com os nossos atos. Exato. Com aqueles instintos que todo mundo tem dentro de si. E você é aquilo que você nutre, né, Campelo? Se você nutre o bem, exato, Elga, você vai se contaminando com aquilo vai fazendo parte da sua essência. Se você nutre o mal, sentimentos negativos, também você começa exato, Elga, a ter esse tipo de essência. Exato. O que vai nascer naquele terreno que você está plantando é fruto da semente que você coletou ali. Você, né? colhe o que você planta. Os ditados são maravilhosos, Elga, né? Retratam a verdade. Exato. E nos dias atuais, a gente está percebendo muito isso, a necessidade, muitas vezes, do Estado inferir de uma maneira cada vez mais agressiva, mais punitiva com o cidadão, para que possa, pelo menos, saber o limite do respeito. Outras questões, por exemplo, racismo. Demais. Hoje em dia parece abriu a porteira, Campelo. Eu acredito que existe momentos no mundo, na humanidade, que existe alguma transformação geral, como eu acredito que foi a internet, entrou nisso e mudou o mundo. Então eu acredito que precisa vir uma adequação em relação a comportamento. Exato. Penalidades. E são as penalidades. Então, hoje a gente se educa para aprender a lidar com as diferenças, porque hoje me parece que as pessoas perderam a noção de saber lidar com o diferente. Se é diferente, é errado. Se é diferente... Diferente aí de você, o que você não concorda com aquilo. Exato, tem que sumir. Dias atrás também teve uma questão de gordofobia. Então, tempos atrás também me fugiu a palavra, as misses, as pessoas que fazem... Nossa, eu não estou sabendo. As pessoas que desfilam, desfile de moda. Lá, exato. O concurso de beleza. Exato. Miss Brasil, Miss Universo. Que era uma questão de anorexia, elas tinham que ser magras, elas tinham que ter um corpo X, né? Sim, e as pessoas se olhavam no espelho, se achavam gordas e estavam magérrimas. Então, o que está acontecendo no mundo também, a gente está percebendo, mas a questão mais importante é como que eu estou me comportando. Né? Mas quem sou eu no meio de uma multidão que é racista ou que tem algum tipo homofóbica ou que comete agressões contra as mulheres? Quem sou eu para mudar? Nós somos muitos. Nós somos muito. Se eu começar a tomar esse comportamento mais respeitoso, mais olhando o outro
E assim, não é nem questão de eu aceitar a opinião do outro, porque quando eu falo aceitar a opinião do outro, parece que o outro depende da minha aprovação. Sim. Né? Eu respeitar a opinião do outro. Tem opinião diferente? Tem. Tudo bem. Tudo bem. Fica você pra você. Exato, não preciso... Só que eu, por exemplo, Camila, eu vou te falar uma experiência que eu vou compartilhar com os telespectadores, de repente essa conduta ajude. Eu, quando estou participando de uma roda, por exemplo, diríamos assim, onde eu discordo de algum tipo de... Comentário, assunto, posição. Preconceituoso. Eu não, às vezes eu não vou sair brigando com todo mundo, mas eu não faço parte daquilo. Você entende? Às vezes a gente tenta de alguma forma sair daquela situação, porque se você fica ali, parece que você está conivente com aquilo ali. Eu evito, de verdade, porque é uma coisa que eu tiro de perto de mim, sabe? Esse tipo de comportamento das pessoas. É difícil você estar aí discutindo com todo mundo, sendo o juiz, julgando todo mundo, ou falando que está certo, que está errado, cada um. Conversar sobre o assunto para querer entender não é problema. Nem um o problema pouco, depende da pessoa. O problema é julgar, né? Tem pessoas que elas não querem mudar a opinião. Você entende? Ela não quer, ela quer continuar com aquele tipo de conduta, com aquele tipo de pensamento, ela não quer nem te ouvir. Então, sabe, às vezes permite é um desgaste. isso, né? E nós não somos assim. Se a gente pensar nós dois, 10 anos atrás, a gente tinha um pensamento, 20 anos atrás, não sei nem se você era nascida. Olha, adorei! Não era? Adorei! Mas a gente tinha opiniões divergentes do que a gente tem hoje. Às vezes você fala, meu Senhor, como... Exato. Diferente. Exato. Mas o conhecimento transforma. Transforma. Educação. Isso. Educação. Perfeito. A educação, ela transforma a gente. Quanto mais a gente investir na nossa educação, na minha educação, na sua e em cada um de nós, menos vai ter essas questões coercitivas na vida da gente, que vai fazer a gente seguir um caminho à força, arrancar a fórceps, né? Que muitas vezes é falado, né? Então você vai desse jeito, tem que ser desse jeito. Então, a educação, ela é um caso que hoje, principalmente no Brasil, principalmente pela polarização que a gente está na política também, é uma coisa que a gente também tem que aprender a lidar com a gente. Vão ter opiniões divergentes? Vão. E, gente, e tudo bem, graças a Deus que tem opiniões diferentes. Porque senão, como que eu vou crescer? Como que eu vou aprender? Como que eu vou evoluir se não tiver uma opinião diferente da minha? São provocações, né? Exato, se todas as opiniões fossem iguais, né? Eu não teria nenhum interesse em ir lá em buscar um estudo, pesquisar algum assunto, entender mais profundamente algum tema, né? Se não tivesse uma opinião contrária que me estimulasse isso. Que eu ia falar, nossa, você sente aquela necessidade, vou buscar mais conhecimento. Nesse determinado segmento, assunto. nessa situação, nesse assunto. Exato. Para eu amadurecer minhas ideias. E tudo está envolvendo a educação. Né? Então, assim, chamar para nós, olhar para nós, até, Elga, para a nossa essência, para o nosso comportamento, para a nossa saúde emocional. Perfeito. A gente cuidar mais da nossa opinião e ficar mais tranquilo, respeitar a opinião dos outros, vai trazer até mais paz para cada um de nós. Faz parte da nossa saúde como um todo, exato. Né? E agora passando pelo outro lado, passando pelo outro lado, né? As pessoas que sofrem a falta de educação, o preconceito, que sofrem pelo preconceito, que sofrem pela arrogância, que sofrem pela falta de punição, né? Que muitas vezes a gente tá aí, a gente vê diariamente, o tempo diariamente. Então, gente que passa a mão na cabeça, tem pai que passa a mão na cabeça do filho, vendo que o filho está indo para o caminho errado, né? E esquece da obrigação de educá-lo. Uma coisa até interessante para trazer num quadro aqui, professores, que muitas vezes os pais, hoje em dia, pai e mãe, que estão saindo para trabalhar, eles estão terceirizando a educação do seu filho para a escola, sendo que é diferente. A educação escolar é uma,
para conhecimento. Duas formas diferentes. Exato. E a educação familiar, ela é outra. Ela vai mais para a moral, para a ética, para o caráter do filho que a gente está criando. E da escola é mais para o caráter educacional, social profissional, também. Social. Cidadania. Exatamente. E muitos pais, pelas questões, estão terceirizando isso. Então tem que mais conveniente, né? Sim, transfere mais essa responsabilidade, mais essa função. É mais fácil, né, Olga, pegar o problema e passar para a mão do outro, resolver, né, na vida da gente. Né? Vocês não estão educando. Exato. E até foi bom ter trazido essa questão, que são, apesar da palavra ser educação ser uma só, mas são contextos totalmente diferentes. Isso que você falou é importante, porque às vezes as pessoas não têm essa noção. Cada um no seu quadrado, sabe? São coisas diferentes. Exato. Não tem como transferir. Eu aprendi muito com a separação da mãe do meu filho, na questão da relação com o meu filho. Eu falava assim que eu queria que meu filho fosse meu amigo, né? E eu passei por um processo de terapia, ainda faço terapia até hoje em dia, indico para todo mundo fazer. E a terapeuta falou para mim, olha, você está equivocado, seu filho não está aí para ser seu amigo, seu filho está aí para ser seu filho e você ser o pai dele. Você tem a obrigação de ensinar a ele limites. E isso jamais vai ser uma outra condição que você possa imaginar. Vocês vão ter uma relação de pai e filho, não relação de amigos. São definidos, então, é mais ou menos isso. Exatamente. Você tem o seu papel. Eu tenho meu papel, exatamente. Eu amigo não sou amigo. É amigo, pai é pai. Exatamente. Eu não sou amigo do meu filho. Eu sou pai do meu filho. Você quer o bem. Eu quero o bem de qualquer forma, tanto dos meus amigos como do pai. Exato. Eu quero o bem, mas eu preciso me dirigir a ele exatamente. De uma outra forma. Porque em determinado momento, se ele estiver saindo da linha, eu vou ter que ser coercitivo. Sim. Eu vou ter que chamar a atenção, eu vou ter que puni-lo para que ele volte a entrar na linha do que eu espero, do que é o desejado, do que eu gostaria que fosse para ele. Né? Então, essa questão da gente olhar não só para os nossos filhos, não só para a sociedade, mas olhar para a gente mesmo. Falar assim, o que eu ainda preciso aprender, o que eu ainda preciso aprender a lidar, aprender a ser como pessoa, para que eu possa escutar uma opinião contrária e eu ficar bem comigo mesmo que a outra pessoa tenha uma opinião diferente da minha. E eu não compactuar, muitas vezes, com comportamentos agressivos, comportamentos que podem ferir a imagem, a integridade da outra pessoa. Eu tomar cuidado comigo mesmo, cuidado com as minhas palavras. Sim. Lembra que até eu falei, Elga, eu tive que mudar meu vocabulário em determinada parte da minha vida para ter cuidado com o que falar com as pessoas. Então, tudo isso é um processo que todos nós estamos passando, todos nós estamos aprendendo e crescendo com isso em todo instante. Eu, você e os nossos telespectadores agora com a gente, por exemplo. Maravilhoso! Adorei esse tema, Campelo. Então, antes de finalizar, vou complementar. Isso é amor, né? A gente precisa cuidar de si até para passar coisas boas para quem a gente ama. E antes de finalizar, eu vou trazer uma questão que eu gostei muito quando você falou em relação à educação dos filhos e fez a comparação com a Lei Maria da Penha. Como as mães, por exemplo, que são as que mais participam da educação diretamente, são mulheres, como é que elas criam filhos que reproduzem comportamentos violentos? A gente reproduz Elga. O que passamos, reproduz. A gente mesmo educa de uma forma que ele vai fazer a mesma coisa. A gente vai comprar um presente para um bebê que é menina, para uma menina. A gente compra o quê? Boneca, casinha, panelinha. Tá preso a padrões? Preso. Vai comprar para menino, vai comprar o quê? Bola. Né? Então a gente fica preso. A gente libertar. E olha só o que aconteceu dias atrás. Um filho de uma mãe resolveu ir com as unhas pintadas. Um menino ia com as unhas pintadas para a escola, ele foi agredido. Meu Senhor. Ela é mãe solteira, ele via para ele natural. Ele foi agredido. Tanto é que teve um jogador de futebol famoso, ele apareceu com unha pintada também. Né? Tipo, estou do seu lado, eu te apoio, sabe? Entendi. Dando apoio mesmo. Dando apoio, porque, Elga,
É natural, se você tem essa vontade, e aí? E daí se quiser pintar, e se quiser... As pessoas querem colocar padrões, né, impor. Homens usando brincos. Eu sou da fase... Tem uma fase que os meninos adoram usar brincos. Hoje em dia é natural. Sim. Eu sou da fase que não podia. Tem um caso de um rapaz que ele passou num concurso no interior de Pernambuco. Eu conheci ele em Recife, e hoje nós somos até amigos, né? Que ele foi para o interior de Pernambuco e ele usava um brinco. E foi trabalhar no Banco do Brasil. Ele conta para nós que ele era motivo da cidade ir no banco para ver o cara da capital que está usando um brinco. Sério, Campelo? Pois é, a gente impressionante, né? Chega a ser engraçado. Né? Ele conta hoje de uma forma engraçada, porque ele levou super de boa já. Na época. Mas assim, a gente está no século XXI. Isso, eu ia falar justamente, estamos no século XXI ainda. E ainda acontece isso, ainda acontece umas barbáries. Precisamos falar mais sobre isso, né, Campelo? Eu acredito que sim. Vamos dar uma continuidade. Adorei, você sempre fantástico, trazendo aí informações que transformam as pessoas, trazem leveza para a nossa vida, né? Conhecimento liberta. Então, Campelo, muito obrigada por esse início de semana, estar aqui com a gente mais uma vez e até a próxima. Até a próxima. Obrigado a você, Elga. E o Elga e você de hoje fica por aqui, mas calma que a semana só está começando, tem muita coisa boa vindo aí. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Atenção, oportunidade, pegue seu celular agora, aponte a sua câmera ao QR Code, vá direto ao nosso Instagram ou para o nosso canal no YouTube, que tem um conteúdo fantástico lá, só te esperando. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.